de honra. Item 2. Defender a democracia representativa. Olá, pessoal. Esse é o canal Vira News, informação em primeiro lugar. Nós estamos com o Enio Fontinelli falando sobre o decálogo de honra. E nesse item, é um item bem interessante, que é a defesa da democracia representativa. E para o nosso telespectador, para o nosso internauta, é um item relativamente complicado, porque dizer que está em defesa da democracia, a gente tem visto os comunistas fazerem. A gente tem visto que os piores atos cometidos hoje no Brasil são ditos em defesa da democracia. Verdade absoluta. Verdade absoluta. Todos, absolutamente todos os candidatos falarão em democracia. Mas é preciso saber perfeitamente o que se entende por democracia. Os comunistas, a esquerda em geral, é pródiga em pegar palavras consensuais e mudar o sentido para baratinar realmente a cabeça das pessoas. Só com exemplos significativos, talvez alguém não saiba, mas a República Democrática Alemã era a comunista. A outra é a RFA, a República Federal Alemã, a democrata. Então, hoje, por exemplo, você já sabe qual é o nome total da Coreia do Norte? Se chama República Popular Democrática da Coreia. Então, observem o nome democracia sendo conspurcado pela esquerda. Então, a gente precisa estar muito atento em discernir o joio do trigo, porque democracia todos defenderão, mas somente uma nos serve. Então, a democracia representativa, que democracia seria essa? Essa é a nossa, que se a gente for, pelo menos nos dicionários que eu conheço, a definição de democracia representativa, de democracia, é perfeitamente definível como a representativa, onde tem um poder legislativo, um judiciário e um executivo, sendo que o executivo e o legislativo são eleitos pela vontade popular. Então, muitos sábios no passado, inclusive o Churchill, já afirmou que a democracia é cheia de defeitos, mas até hoje não encontraram nenhuma forma de governo melhor do que ela. Bem, então eu acho que a grande dificuldade que todo mundo tem já que os comunistas, os socialistas e as pessoas que não querem o bem do Brasil e não querem a democracia estão usando esse termo de defesa da democracia. Como que as pessoas, cada um de nós, pode fazer para escolher um candidato que realmente seja comprometido com a verdadeira democracia? Bom, para começar, se o camarada for de esquerda, esqueça-o. Ele falará em democracia, mas ele está falando de outra coisa. É de uma democracia sob a ótica dele, que não tem nada a ver com a nossa. Então, na hora de escolher os candidatos, nós temos que saber que este candidato, quando define democracia, o faz falando da democracia representativa. Bem, então o nosso espectador, o nosso internauta, o cidadão brasileiro tem que estar de olho muito vivo nisso para saber quem realmente representa a democracia. E quem representa a democracia é quem
realmente quer o bem do Brasil, o bem de cada um de nós, e não defende nenhum sistema totalitário. É isso? É isso, é isso. Porque na nossa definição, a democracia representativa, ela vem junto com as liberdades individuais, vem junto com a liberdade de empreendimento, vem junto com a propriedade privada, vem junto com os valores tradicionais da família. Ao passo que quando um esquerdista ou um globalista fala em democracia, ele está falando num tipo de democracia que visa a centralização do poder na mão do Estado. Então é preciso realmente bastante cuidado. Se for de esquerda, meu amigo, falou em democracia, vira a página e lê outro capítulo. Se a gente está lutando por uma democracia representativa, você teria que ouvir o ânimos nacional. Ou seja, o nosso representante tem que ser aquele que preza os nossos valores. Então, democracia é isso, é a gente colocar nas posições de mando eletivas pessoas que comunguem com as nossas ideias. E a nação brasileira é cristã. E o Islã é mais do que uma religião, ela é político-religiosa. Então, o islamismo não aceita a convivência pacífica com os cristãos. Todas as pessoas, como o Dória, que namora com os muçulmanos, deve ser cortado na origem. Não tem nada de direita, isso é esquerda pura, isso é globalismo puro. Da mesma maneira, Marina Silva. A Marina Silva é ecológica, é verde. Todos os partidos verdes do mundo foram criados pelas viúvas do comunismo que caiu na União Soviética. Em todo o mundo os partidos verdes são formados por comunistas. No Brasil não é diferente. Agora, então, a gente é contra tudo que é verde? Não, a gente não é contra tudo que é verde, a gente é contra tudo que é vermelho. E além disso, tem uma outra questão, né, que é a importação globalizada de conceitos. Muita gente se diz de direita, se diz moderada, mas está aí apoiando todos os ismos, né, o gaysismo, o feminismo. Qual a sua visão sobre essa conduta de alguns candidatos que dizem que com a defesa desses ismos estarão protegendo o Brasil? Eu vou até um pouco mais fundo do que a pergunta, porque na ânsia de conquistar os votos, com base na exploração midiática imensa, o politicamente correto parece que dá voto. Então você dizer que você é defensor das minorias parece que tem um agrado popular. Mas não é verdade, não é verdade. Essas ideias são ideias criadas na nova ordem mundial, propagadas mundialmente pela ONU e que têm um objetivo bastante explícito de destruir os valores da sociedade judaico-cristã. Então, se o candidato defende alguma dessas ideias, mesmo que seja inocentemente, ele não serve. Ele está absolutamente fora do nosso escopo de escolha. Então, o gaysismo, o feminismo, a xenofobia, o multiculturalismo, todos esses ismos aí fazem parte de um mesmo projeto conceitual, que é exatamente o oposto daquilo que a gente apregoa. Eu normalmente digo, e já dissemos isso aqui, inclusive, acho que no primeiro vídeo, que nós estamos em plena luta entre o bem e o mal. E que nós somos representantes do bem e que Deus abriu uma janela para que a gente pudesse conquistar espaço. Os representantes do mal é que apregoam essas ideias. Mesmo que seja inocentemente, ele não nos serve. Porque o nosso representante não pode levar para o Congresso esse vírus.
Mas o que eu vejo, Enio, talvez que a gente não pode deixar isso transparecer como algo tão radical, tão duro. Eu vou tentar explicar a minha pergunta. Eu conheço pessoas que até são sérias, são pessoas sérias, são de verdade patriotas, mas eles defendem essa bandeira da ecologia acima de qualquer outro bem. O grande bem é a bandeira da ecologia. E são pessoas sérias. Eu não discordo disso. Inclusive, ninguém é contra a ecologia. Tá? A paz entre as espécies do planeta, a harmonia na Terra, é o desejo de todos nós. A natureza tem que ser respeitada. Só que, como projeto, a ecologia foi contaminada por uma mentira, que é o aquecimento global. Aliás, sempre esquecem de dizer que se chama aquecimento global antropogênico. O antropogênico é sempre esquecido, que antropogênico quer dizer causado pelo homem. Aquecimento global existe, mas existe, e eu estou vendo o homem das cavernas presenciando, e estou vendo também o meu tataraneto presenciando o aquecimento global como o resfriamento global. Isso é cíclico no planeta. O que está errado, a grande mentira, é o aquecimento global antropogênico, que é o que tem vigido no planeta e que dá essa quantidade enorme de empregos e de pessoas arregaçando as mangas para defender, até porque estão defendendo a própria sobrevivência. Eu não os rejeito, não. Eu não os rejeito. Mas nós estamos aqui no Decálogo de Honra tratando de representação. Nós estamos querendo eleger nossos representantes. E esse nosso representante tem que saber na origem que este procedimento é falso. Ele é contra a nossa ideia máter, que é o Deus onipotente e não a deusa Terra como entidade máxima para a nossa religiosidade. Bem, como o nosso capítulo hoje é sobre a democracia representativa e a gente vê a esquerda, os comunistas, falando em nome de uma pseudo-democracia, que democracias são essas que a esquerda prega? Claro, representativo é um qualificativo. Então, a democracia representativa, o representativo está qualificando a democracia. Mas essa é a única qualificação aceitável. A esquerda inventou N outras qualificações que a gente tem que aprender a ouvir e rejeitar. Só como exemplo, democracia direta, democracia popular, democracia participativa, democracia do povo. Quer dizer, todas as vezes que adjetivam a democracia com outra coisa que não é representativa, nós estamos lidando com a esquerda. Rejeitem na origem. Bem, democracia se faz com uma política democrática. Muitas pessoas escolhem seus candidatos porque é o amigo, porque é uma pessoa de bem, é uma pessoa honesta, é uma pessoa querida, mas muitas vezes essas pessoas podem estar sendo, como muitos, né, até iludidos, não estão de má fé, estão iludidos nisso e não representarem de verdade a real e a nossa verdadeira democracia. Eu posso até vislumbrar a hesitação de uma pessoa ao ver esse vídeo, em achar-se representado por um candidato que é amigo pessoal, que é primo, que é parente. Eu sugiro o seguinte: peguem ele, botem numa cadeirinha e procurem extrair dele o que ele entende por valores judaico-cristãos. Ou seja, submetam-no ao decálogo de honra, porque talvez ele nem desconfie que esse decálogo visa exatamente balizar o caminho para a gente transformar o Brasil em azul. Se ele não conseguir, ou se ele se achar contrário a qualquer das ideias do decálogo, eu dou um conselho a você que está me ouvindo.
Ele pode ser ótimo amigo, pode ser até parente, pode ter boas intenções e pode ser honesto, mas ele está destruindo o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Ou você o convence ou corte-o. O que significa, nesse nosso capítulo de hoje, o que fica como fundamental é pesquisar o candidato, ver se democracia não é apenas um artifício, uma palavra usada como artifício para enganar, e também que as pessoas saibam escolher os seus candidatos não pelo carinho, não pela emoção, não pela amizade, mas sim pela capacidade que cada um desses candidatos tem para melhorar o nosso país. É isso. Sim, sim. Deus abriu uma janela para a gente modificar o status quo. Nós estamos vivendo sob uma égide do mal, uma onda vermelha, há 30 anos. Um pouco mais, 40, mas mais veementemente há 30 anos. Nós estamos vivendo sob uma onda do mal. Mas Deus abriu essa janela. Ele nos deu a oportunidade de azular essa onda. Então, o meu recado hoje é para dizer: vamos surfar na onda azul. E é isso, gente. Vamos surfar na onda azul, vamos escolher bem os nossos candidatos, que eles realmente tenham um compromisso com o nosso futuro, com a democracia, com a nossa liberdade de viver de uma maneira direita, porque todos os direitos nós temos que entender que temos primeiro deveres, e o nosso primeiro dever agora é saber votar e saber em quem votar. Enio, eu queria te agradecer muito, e esse é mais um capítulo do Decálogo de Honra do Coronel Enio Fontinelli, e eu espero você no nosso próximo capítulo. Até lá.